Bem-vindo ao canal AB Tours no ar. Hoje começa uma nova jornada no YouTube para nós e agora você vai desvendar novidades sobre o mercado de turismo e viagens e também dicas. E tem um bloco chamado de Viajante para Viajante. Você vai ter uma entrevista muito bacana com um cara viajado do meio do turismo e também ficou ótima a entrevista. Então, se prepara. Primeiro, segue aqui o canal e agora vamos lá começar as novidades. Então vamos começar com as notícias da semana passada até hoje. Uma das principais notícias da semana passada foi que agora os Estados Unidos não exigem mais que você retire os sapatos quando for passar pelo raio-x. Isso é uma grande notícia, porque na verdade causava filas absurdas enquanto você esperava para passar pelo raio-x. Agora não vai ser mais necessário e acabou com essa regra que durava desde 2006, provocada pelos atentados de 11 de setembro de 2001. Então, já sabe, você pode usar aquela bota com diversos cadarços e vá tranquilo viajar. E por falar em Estados Unidos, temos novidade em relação aos vistos americanos. Agora temos uma nova taxa de $250, totalizando com o valor do visto $459, mais de R$2.500. Agora, isso vai ser obrigatório para todos e tem 3 requisitos no quais você vai poder ter o seu reembolso. Veja a seguir. Há rumores de que a taxa pode vigorar já em 2026, então é bom você ficar atento quando você for retirar o seu visto. E, se possível, adiante, retire agora. E a ANAC certificou balões de acordo com os padrões internacionais da categoria. Foram aprovados 5 balões da empresa Rubik Balões, onde cada um cabe 13 pessoas. A iniciativa é muito boa porque o Brasil passa a ser um dos poucos que tem certificações para balões. Entre eles, República Tcheca, França, Turquia, são poucos, são acho que 10 mais ou menos. Então é uma novidade muito legal para nós que queremos sempre a segurança quando for voar de balões. E o Brasil foi escolhido como destino preferido dos portugueses. A publicação Publitours portuguesa fez uma pesquisa entre os seus leitores e a maioria escolheu o Brasil. A conexão cultural, histórica e afetiva fazem com que os portugueses procurem o nosso país para viajarem nas férias. Isso é um momento muito legal porque mostra a curiosidade e o avanço do turismo brasileiro lá fora. A cidade de Hertfordshire, no Reino Unido, receberá em 2031 um novo Parque Universal. Entre as atrações cogitadas estão James Bond, Senhor dos Anéis, Jaws e alguns outros. É uma coisa que vai acontecer e que vai movimentar muito ali o Reino Unido. É verdade, serão vários hotéis que abrigarão os hóspedes do parque temático e você já pode pensar em planejar suas férias em 2031 ali no Reino Unido. Agora apresento para vocês o bloco de Viajante para Viajante. Hoje a gente começa um novo bloco aqui no canal, é o de Viajante para Viajante. E hoje eu trago para vocês uma sumidade no turismo, Leão Loureiro. E aí, Ferdão? Tudo bem, Deia? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Poxa, legal. Obrigada por nos dar essa oportunidade de ser o primeiro entrevistado aqui com a gente. Que é isso. É uma E, honra para mim. Obrigado pelo convite. que bom, muito bom. Muito bom ter amigos como você. É, Igualmente. vamos lá, Fernão. Então, assim, primeira pergunta é, como você planeja a sua viagem? Olha, parece fácil de responder, né? Depende muito do escopo, da quantidade de dias. Então, vou te dar um exemplo da minha última viagem para a Europa, que eu fiquei 20 dias. Uhum, Foi mais ou menos uns 2 meses de planejamento e preparação. tá. Porque eu queria construir um roteiro impecável, mas mais do que isso, tem muito trabalho de pesquisa de preços, dentro da pesquisa de preços, política de cancelamento, Uhum, a forma de pagamento, porque muitas vezes tem alguns hotéis que debitam no cartão no momento que você faz a reserva, o outro hotel ele debita na hora do check-out, o outro faz um pré-pagamento 10 dias antes.
Então você tem que estar muito atento às regras da reserva, do fornecedor, e isso demanda tempo, fora todos os outros trabalhos que a gente tem durante o dia. Então eu te digo aí que foram 2 meses, porque aí você tem que planejar também ponto turístico, que horas que abre, que horas que fecha, que horas que eu vou alugar carro nessa cidade, não, vou de trem, vou de avião, vou de balsa. São tantas possibilidades É, que para sair uma coisa bem feita, e eu digo que planejamento é mitigação de risco, porque é. risco sempre existe de acontecer alguma coisa, só que você planeja para aproveitar ao máximo o seu tempo, fazer seu dinheiro valer ao máximo e também passar menos estresse, porque a gente viaja para descansar, passear e dar risada, né? Não para passar nervoso. Então, falando nessa parte de entrar para viajar para descansar e não passar nervoso, tem muita gente que não tem seguro viagem. O que que você diz a É. respeito disso? Cara, assim, eu sempre fui partidário do seguro viagem. Desde que eu trabalho com turismo, sempre fui partidário. E eu dou um exemplo recente que aconteceu com esta pessoa aqui, que eu estava no Rio de Janeiro, aí andando na rua, uma calçada torta. O que que Hum, aconteceu? Pisei torto, torci o pé. nossa, Uma dor infernal. Aí eu tinha seguro viagem, né? ainda Então, bem. claro que eu acionei o seguro viagem, fui para um dos melhores hospitais do Rio de Janeiro, que provavelmente um plano de saúde meu nacional não cobriria aquele hospital, Sim. mas o seguro viagem cobria, e eu fui para lá e recebi um atendimento de primeira. Graças a Deus eu não tinha quebrado nada, foi um entorse muito grande, muito Uhum, forte. Mas, nossa, sensacional. E isso eu estou falando de parte médica hospitalar, né? Poderia ter sido uma coisa mais séria, poderia ter quebrado um dente, poderia ter perdido uma mala, e o sim. seguro cobre todos esses cenários. Então, não deixe de viajar sem seguro. Já tive que usar seguro fora do Brasil, em Portugal, na Austrália, e ele sempre fez a diferença, porque é horrível se sentir mal, passar mal fora do seu país. Já é difícil aqui, mas lá fora é ainda pior. Legal, e é mesmo, a gente sabe, vê até notícias por aí, né? Horrível. Agora, me diz aí, qual que é a sua próxima viagem, Fernão? Ah, eu ainda não comecei a planejar, mas recentemente estava pensando em Itália, voltar, porque eu fui há 13 anos já para Itália, preciso ir de novo. Verdade. Dentro do Brasil, Jalapão, tô louco para conhecer, ou uma nossa, esqueci o nome das serras, mas enfim, Capivara, Mantiqueira. voltar para uma delas, desculpa, Chapada. Preciso ir Ah, na Chapada Chapada. dos Veadeiros, Chapada Diamantina, tudo. Diamantina. É, Preciso ir em alguma chapada do Brasil porque não conheço nenhuma. eu também não conheço Chapada, preciso marcar. De repente a gente vai Não, junto, é? sim, nossa, se você for, me avisa. A gente monta um grupo. E Vamos o que eu te marcar. falei outro dia, Amazônia, também, que você já foi, Amazônia, né? né? É. A Tô Amazônia é louco para incrível. conhecer. É muito legal a Amazônia. Eu acho assim, a gente tem uma dificuldade com o brasileiro de conhecer o que a gente tem de turismo. É. E assim, como que a gente poderia motivar o viajante a conhecer o nosso país? O pessoal geralmente fala de preço, né? Ah, é caro viajar no Brasil, é caro viajar no Brasil. Mas eu discordo, porque geralmente o pessoal se baseia em preço de resort. Realmente, os resorts são caros, especialmente no Nordeste, eles são caros. Uhum. Só que o Brasil vai muito mais além do que o Nordeste, que eu amo, mas é verdade, vai muito É, mais além disso. E vai muito além, você não precisa ficar num resort. Então você pode ir para Bonito, você pode ir para Amazônia, você pode ir para Belém do Pará. uhum. Se você planejar comprar com antecedência, você vai pagar um aéreo justo, decente, e hospedagem, existem diversas opções de hospedagem para todos os gostos e bolsos. Sim, Aqui no Sudeste, o Espírito Santo é um lugar que a gente quase não fala, um lugar maravilhoso, lindo, que dá é para ir aqui do ladinho. O verdade. sul do Brasil também tem lugares lindos que dá para Uhum. ir. Então, eu acho que o que falta é desmistificar. As pessoas se baseiam muito em lendas que o Brasil é caro. Não, o Brasil não é caro para Uhum. viajar. E meter as caras, às vezes, putz, vou comprar um pacote ali, vou para Bonito passar 4, 5 dias, sem me preocupar com nada, que já está tudo pronto. Mas vai numa agência, compra.
Não fica enrolando. Toma atitude. Eu tenho mais duas perguntas. A primeira é, e aí, o que que reservar antes? Comprar o bilhete aéreo ou reservar o hotel? Essa é a grande dúvida que as pessoas têm às vezes. É verdade. E eu acho que depende muito do destino. Então, por exemplo, se for para Curitiba, eu recomendaria reservar o hotel antes, Tá, porque Curitiba tem uma rede boa de hotéis, mas não tem muitos hotéis 4 ou 5 estrelas. tá. No entanto, aéreo para Curitiba tem uma oferta muito É, grande, saindo de Guarulhos ou Congonhas, mas tem muito voo para Curitiba, então o preço médio tende a ser mais estável. Agora, o próprio Espírito Santo que eu falei agora há pouco, para Vitória tem pouquíssimos voos. é, Então, compra o aéreo antes do hotel. O hotel vai ser legal. mais difícil de encher lá. Eu prefiro considerar, não tem, você sabe, né? Na nossa área não tem uma regra geral que se aplica a nada, na É, verdade. é, É tudo muito dinâmico, tudo muito é volátil. verdade. Então, olhe o destino. Se você quer decidir, olhe o destino para saber se é melhor comprar antes o aéreo ou o hotel. E até carro, porque tem cidades que só tem uma lojinha ali da Localiza, e se É você não fizer verdade. a sua reserva antes, você vai chegar lá e não vai ter carro. Fica a pé. É Fica verdade. a pé. Muito Olha legal. para onde você vai. É a melhor coisa. E eu queria saber das viagens que você fez, quais foram as mais marcantes, assim? Tem alguma que se destaca, alguma coisa que você achou muito legal? Eu gosto muito de vivenciar a cidade a fundo, os locais por onde eu passo. É, viver como um local, o Uhum, máximo que eu puder, não se esquecendo que eu sou um turista, sim. mas cada uma tem uma característica marcante. Uma viagem que me marcou muito foi para a África do Sul, em 2017. Uhum, Foi porque é um país, é que nem o Brasil, ele tem vários países dentro de um. é. É, uma coisa lá que me marcou muito foi o Museu da Humanidade, que eu nunca tinha ouvido falar, que é um lugar um pouquinho distante de Joanesburgo, que eu fui de carro, inclusive, Ah, dirigindo na mão contrária. E é um museu gigantesco, subterrâneo, com um monte de coisas da África olha só. pré-histórica. E eu nunca tinha ouvido falar, e eu levei umas 3 horas para ver o museu inteiro. A minha última viagem, essa que eu falei da Europa, aí de 20 dias, também eu estava com a minha mãe, com meu marido, e foi uma viagem muito marcante para a gente, foi muito gostosa. A gente passou por locais na Espanha e em Portugal muito lindos, que eu Uhum, já conhecia, outros que eu não conhecia, mas a atmosfera contribuiu muito para a viagem ser legal, porque não basta o lugar, a é, companhia também é muito importante, concordo, concordo. não é? Muito. E eu particularmente gosto demais da América Latina. Então, eu acho que todos os lugares que a gente vai aqui são muito gostosos pela culinária, as festas locais, É. as pessoas geralmente são muito receptivas, muito calorosas. Então, tudo que a gente faz na América Latina sempre é muito legal. Legal. E só para finalizar mesmo agora, que eu lembrei de uma outra pergunta. Aquela pessoa que nunca viajou, o que que você acha que ela deve conhecer? Ir direto para os Estados Unidos ou começar pela América do Sul aqui? Mais fácil, talvez. A pessoa que nunca viajou, Para fora, é. nossa, para fora, nossa, que pergunta difícil. E não é ensaiado, viu, gente? Porque ela tá fazendo as perguntas agora mesmo. Eu tô tendo que pensar aqui. Eu começaria, uma pessoa que nunca foi para fora, eu começaria pela querida Argentina. Apesar que Pois- agora o preço Mas eu sempre tá falo muito. isso. A Argentina é o Você melhor lugar. também? Eu acho isso. Eu acho mais familiar. É. Você tá aqui pertinho. É um estágio básico ali para quem quer se tornar um viajante global. Mas é um país lindíssimo. Buenos Aires é uma cidade lindíssima e as outras regiões também, Mendoza, Uhum, Bariloche. Então, não é um país que, eu vou lá só para aprender a viajar. Não, você vai comer bem, tomar uhum. excelentes vinhos, vai ver cidades com cara de Europa. Então, meio que É, você já se prepara para ir para a Europa depois. verdade. E, e Buenos Aires tem essa atmosfera vívida, pujante, global que a gente tem em São Paulo também. Sim. Então, acho que para começar um estágio inicial, realmente é a Argentina para você não se assustar
dependendo até com quem. Se você for com uma pessoa que já é muito experiente em viagem, é outra coisa. Você vai para os É, Estados Unidos, é bem mais tranquilo. Mas se todo mundo está indo pela primeira vez para fora, você está indo sozinho, vá num território mais próximo do seu para você também ganhar experiência, bagagem, porque viajar requer muitos traquejos, muitos macetes. Você vai pegando o jeito no aeroporto, na imigração. Então, vai num cenário um pouquinho mais tranquilo. legal. Fernão, obrigada. Eu que Muito agradeço. legal você participar aqui desse quadro conosco. E a gente se vê numa próxima vez. A gente se vê. Obrigado, Déia, e boa viagem para todo mundo. Obrigada.